Mais um episódio aqui no canal e hoje não é um vídeo diferente porque não vou trazer nenhuma notícia específica, nenhuma atualização principalmente sobre a questão da Venezuela, que a gente já estava prestando atenção aí, mas hoje eu vou responder uma pergunta que foi levantada no primeiro vídeo da série, né, logo após a Operação Americana na Venezuela. Se vocês quiserem entender melhor, eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo. E assim, em linhas gerais, naquele vídeo eu falei sobre como essa operação americana na Venezuela, ela representa ela escancara mesmo um estado novo, sabe? Um novo momento da geopolítica internacional, sabe? Nós estamos voltando, sabe? Quebrando toda aquela ideia, sabe? Na verdade, algo que realmente já estava quebrado, mas agora, como eu disse, está escancarado. Um momento em que direito internacional, sabe, toda aquela coisa que mantinha aquela Pax Americana, sabe, aquela ideia, sabe, da ONU, toda aquela globalismo, tudo que se representa se materializa na imagem da ONU, do direito internacional, como eu falei, da Pax Americana, da globalização, do padrão dólar-ouro, sabe? Toda essa coisa nesse mundo neoliberal, sabe? Que a gente vive, desse liberalismo econômico, como tudo isso está acabando, já vem acabando há um tempo, e essa operação, assim como também outras coisas que vieram ocorrendo, até mesmo a guerra na Ucrânia, demonstram como o mundo está mudando, sabe? Toda aquela coisa que a gente viveu, talvez a gente acreditou viver em algum momento, talvez em breve período de tempo logo após a queda da União Soviética, ali nos anos 90, realmente a gente viveu esse momento onde havia só os Estados Unidos como potência e a maioria dos países não tinham como fazer frente, não havia dissidências grandes no mundo, então a gente tinha que toda aquela hegemonia e realmente havia uma harmonia no mundo, sabe? Não havia grandes rixas entre países, essas coisas todas, mas hoje a gente tá vendo tudo isso voltar e a gente também tá vendo a volta de um período, como eu gosto de chamar, né? Um novo período imperial, uma nova era imperial, onde cada país, eles agora estão pensando nos seus próprios interesses e marchando e avançando para. A gente viu até a questão da guerra da Ucrânia, a gente tá vendo a China com o projeto de poder da China, o plano dela de anexar Taiwan, aí agora os Estados Unidos, o Trump chegando e impondo agora a doutrina Monroe, querendo expulsar qualquer influência de outros países da América, e intervindo na Venezuela, prometendo intervir em outros lugares. Isso tudo representa, sabe, algo que já vinha acontecendo, como eu disse, não é o Trump que está fazendo isso já é guerra da Ucrânia, intervenção chinesa em tipo, populações do Uigures, sabe, a anexação do Tibete, tudo isso por coisas que infringem seriamente o direito internacional, mas bem, ninguém liga, né? Praticamente a verdade é essa, ninguém liga para essas coisas. E resta só usar o direito internacional, a ONU e todas essas coisas, né? Ah, você não pode invadir, anexar pedaços de território, sabe? Não pode declarar guerra para anexar território. Tudo isso ficou só no campo da narrativa. Quando você não concorda com aquele país não é um aliado seu, e você vê que aquele país está fazendo alguma transgressão, né, em relação ao direito internacional, e você pode apontar o dedo, sabe? Ah, isso aqui é errado de acordo com o direito internacional. Mas no caso, se aquele país for aliado seu ou for de seu interesse, não tô vendo nada de errado, sabe? Ninguém reclama de nada. Então, aí surge um questionamento. Tudo bem, então os Estados Unidos fez isso, meio que a gente vê os Estados Unidos se aproximando de Trump, do Putin, em relação, sendo um pouco até leniente em relação à ofensiva na Ucrânia. Então quer dizer que agora liberou geral, agora vamos, como eu digo, né? Agora é cada um por si. Os países agora vão sair um atacando o outro, um pegando o território do outro. A China agora vai ver que ela tem carta branca para atacar Taiwan. Será que esse vai ser o novo mundo que a gente tá vivendo? Essa nova era imperial, como eu chamo, né? Eu, pessoalmente, eu acho que não. Justamente pelo fato de que, vamos explicar, por que não, né? Porque essa investida americana na Venezuela não representa o sinal verde para vamos sair fazendo tudo que a gente queria fazer. Ah, o Brasil agora vai anexar o Uruguai, vamos atacar a Argentina. Isso não, muito pelo contrário, essa operação nos Estados Unidos mostra um sinal ao contrário disso, sabe? Totalmente o contrário, o inverso disso.
Porque se a gente for, vamos ter que explicar, né? Por que o não? Se a gente for parar para observar, desde a época da formação da ONU, toda aquela coisa, pós-Segunda Guerra Mundial, ONU mesmo, não Liga das Nações, é, quando a gente vê todo aquele trauma, né, o trauma da Segunda Guerra Mundial que praticamente fundou o nosso mundo que nós vivemos até hoje, a ONU surge a partir disso, né? A ONU surge a partir disso, mas logo após inicia-se a Guerra Fria, né? Tão conhecida Guerra Fria. A partir daí da Guerra Fria, não haviam, sabe, não havia aquele período realmente de, vamos realmente seguir aqui a cartilha da ONU, vamos respeitar o direito internacional. Não, estamos num período de Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles cometiam vários crimes em relação à Carta da ONU, sabe? E faziam várias transgressões e tudo mais. Mas, tipo, estavam vivendo num momento de guerra, num momento de divisão do mundo, e mesmo com a existência de um direito internacional, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não ligavam para isso, sabe? Não é que agora Trump está fazendo com que os países fiquem cada vez mais agressivos sabe, não estão mais respeitando o direito internacional, a soberania dos países, a autodeterminação dos povos. Não, isso, desde que da época que isso foi formado, isso já não funcionava. Por quê? Quando existe uma lei, uma regra, o que impede você de cometer um crime é justamente o fato que você pode ser penalizado, né? Agora, como você vai penalizar os Estados Unidos ou a União Soviética, sabe? Não existe esse poder de polícia no mundo, sabe? Os Estados Unidos ele pode ir lá cometer alguns, tipo, invadir qualquer país, invadir o Iraque, invadir a Líbia, como aconteceu, mas quem é que vai chegar a apontar o dedo assim, não, você está errado, você vai pagar uma multa, você vai tomar tal penalidade? Não existe isso, sabe? Então, não o único fator que impede um país de agir de tal forma, de ir atrás de seus objetivos, e agir ou não, é a sua capacidade, se ele tem condição de fazer aquilo ou não. Não existe. A ONU não tem o poder de chegar lá e dizer assim: você, sei lá, a França, você está cometendo um crime aqui na Argélia, na época da guerra da independência da Argélia. Você cometeu vários crimes aqui e você vai tomar penalidade por causa disso. A não ser que realmente vários países ali que estejam ali em relação ao Conselho de Segurança da ONU estejam de acordo com o que está acontecendo, o que é difícil, porque o Conselho de Segurança da ONU não é um bloco jurídico, sabe? Ele não vai julgar ali os países, pronto, os membros que participam do Conselho de Segurança da ONU. O exemplo que eu dei da França, né? A própria França, Reino Unido, Estados Unidos, China, União Soviética, se eles veem que tal situação é favorável para eles, é um aliado deles que está envolvido em tal situação, eles não vão condenar, sabe? Agora, se for um país rival, inimigo, eles vão condenar, entendeu? Não é uma questão de, você está aqui cometendo um crime em relação a tal lei aqui, você está cometendo um crime contra a humanidade e tal. Não, você é meu aliado ou não, sabe? A questão é essa, é muito mais político do que realmente jurídico, sabe? E justamente por causa disso, não funcionou, sabe? Não funcionou durante a Guerra Fria. Também por causa da questão do impasse. O mundo estava dividido e quase à beira da Terceira Guerra Mundial. Após a queda da União Soviética, houve um pequeno lapso ali, uma maior proximidade talvez de uma paz mundial, sabe? Porque não havia um acirralhamento, sabe? Não havia uma divisão no mundo, não existiam dois blocos. Agora os Estados Unidos era a potência hegemônica, a China não tinha força suficiente para rivalizar, muito pelo contrário, a China era muito mais próxima dos Estados Unidos na época, até hoje é. Países europeus até hoje não são, naquela época muito menos. Então, os Estados Unidos ele tinha uma hegemonia, então naquela época, os Estados Unidos ele podia muito bem, claro, os Estados Unidos ele, naquela época ele fazia vários crimes, né, como contra aquela cartilha da ONU, contra o direito internacional, mas, cara, ninguém realmente se importava com aquilo, sabe? E hoje, agora que a gente vê grupos de países que se juntam, que eles estão fazendo realmente uma dissidência contra um bloco estabelecido, sabe? Contra esses países, os países que seriam o bloco ocidental, sabe? Esse bloco que comanda o mundo, sabe? Que tá ali, que realmente sabe, são os países que dominam, sabe, o mundo agora. E existem países como Rússia, China, Irã, até mesmo Venezuela, que estão sem medo de cometer essas transgressões,
criando um projeto de poder para quebrar a hegemonia americana, sabe? De destruir a Pax Americana, sabe? Esse regime liberal que vivemos desde a época da Segunda Guerra Mundial. Eles estão aí para rever tudo isso, entendeu? Eles querem rever tudo isso. Não que os Estados Unidos queira manter muita coisa, né? Até o próprio Trump, um dos primeiros principais pontos do Trump é realmente os próprios Estados Unidos revendo aquilo que ele construiu, sabe? Mas é exatamente isso. Esses países, por exemplo, a China, né? A China ela tem um projeto de poder próprio, sabe? E bate de frente com os Estados Unidos, né? Com todos os interesses americanos, os chineses se chocam, né? E a China ela não tem medo de fazer o que ela precisa fazer. Enquanto isso, o Ocidente, e principalmente a Europa, eu acho a Europa muito mais isso, fica presa em regras, em ideais de um momento que já passou, um breve momento, sabe? Ali durante a década de 90, onde havia uma paz maior no mundo, não havia grandes conflitos, grandes ameaças no mundo. Então, esses países ficam apegados a esse momento histórico. Nós estamos vendo em um momento totalmente diferente. Grandes focos de ameaças estão surgindo pelo mundo aí. E não adianta esses países ficarem presos a esses ideais, sabe? Essas coisas que nunca funcionaram e não vão funcionar, sabe? E justamente essa movimentação dos Estados Unidos representa isso. Os Estados Unidos, vendo que se ele não fazer alguma coisa, ele vai perder a hegemonia. Ele estava percebendo, o Trump, né, no governo americano, notou que se deixasse do jeito que estava, enquanto o Ocidente fica pegado com essa tranqueira, sabe, esse lixo, e defendendo, tipo, pautas que, cara, não agregam em nada, pauta woke, essas coisas todas, enquanto a China tinha um projeto de poder claro e visível, não tinha medo de cometer crimes e dane-se, os Estados Unidos viu e pensou, poxa, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder, sabe? Ninguém realmente liga pra isso, então não importa mais, sabe? Então, essa coisa de dizer, de levantar agora a cartinha do direito internacional, já vinha perdendo força, mas agora, cara, agora é realmente que não tem utilidade mais nenhuma, sabe? Agora, respondendo, né, a questão a pergunta, né? Essa ação americana, ela realmente mostra para o mundo que ela serviu também para lembrar ao mundo que os Estados Unidos ainda é a maior potência do mundo, sabe? Muita gente dizia, os Estados Unidos está em decadência, a China é o país do futuro, a Ásia é o continente, estamos no século asiático. Eu concordo com isso, mas não significa que os Estados Unidos vai desmoronar e acabar e vai virar, tipo, um país europeu, sabe? Pequeno ali, firme, sabe? Mais economicamente ativo, mas pequeno, sem capacidade. Não, os Estados Unidos ainda é a maior potência do mundo. E essa ação na Venezuela foi um lembrete disso, sabe? A operação foi perfeita, perfeita. Os Estados Unidos não perdeu um homem, não perdeu uma pistola, os Estados Unidos não perdeu lá, né, nessa operação. E menos de 4 horas, né? O sonho de Putin era fazer isso na Ucrânia. E antes de iniciar a guerra, em menos de 4 horas, capturar o Zelensky, sabe? E colocar um governo que fosse pró-Rússia lá na Ucrânia. Isso era o sonho do Putin. Mas os Estados Unidos conseguiu fazer isso de maneira perfeita. Isso serve para mostrar ao mundo e essas nações dissidentes, né? Que os Estados Unidos ainda é uma potência e quebrar essa ordem, quebrar o monopólio americano é difícil, não vai ser fácil, sabe? E muito por isso que eu digo que essa ação americana não faz com que os países pensem, liberou geral, agora a China vai atacar Taiwan porque ninguém tá nem aí e dane-se, a Rússia vai conquistar, começar a meter bomba na Ucrânia. Não, aí essa ação realmente mostra para esses países que os Estados Unidos não é mais aquele país que fica sentado em ideias, né? Tipo, num sonho morto, numa coisa que não existe mais, e que agora ele vai partir para cima, ele vai realmente defender os seus projetos e vai agir como esses países também agem, sabe? Como a China age. A China é um país extremamente eficiente quando ela quer buscar seus objetivos, sabe? É um país que o que eles projetam, eles planejam, projetam e cumprem, sabe? E os Estados Unidos, por muito tempo, foi um país que estava travado, parado, engessado em coisas, ideologias e ideias antigas e mortas. E agora a gente começou a ver os Estados Unidos realmente se mexer para defender a sua hegemonia, o seu monopólio e a sua zona de influência, que seria o hemisfério ocidental. É por isso que eu digo que, não, essa ação e tanto as ações que venham a acontecer no futuro, que provavelmente vão acontecer mais, não demonstra para o mundo que agora, sabe, o direito internacional
foi pro buraco, foi pro saque e tá na hora de cada um cuidar de si, e cada um por si, tchau. Não é isso, não é bem assim. Então é isso, pessoal. Foi aqui um vídeo mais curto, né? Respondendo uma pergunta também, né? E uma coisa que ficou meio aberta no primeiro vídeo. Mas assim, se vocês quiserem entender melhor sobre essa situação, né? Sobre essa questão toda envolvendo a Venezuela, assistam o primeiro vídeo da série da Venezuela. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Então é isso, pessoal. Se quiserem se manter sempre informados, sempre mantenham um olhar no Horizonte Diplomático. Até a próxima.